Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 129. Salmo de número 129. Será o próximo cântico de romagem no qual faremos a exposição. Salmo 129, assim nos diz a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ó Deus, tua palavra viva e eficaz, mais uma vez foi linda. Estamos diante dela, estamos diante de ti. E sabemos, ó Deus, o quanto precisamos ouvir a tua voz e atender. Fala conosco, corrige, ó Deus, os nossos caminhos, endireita os nossos passos, para que possamos te servir por onde quer que nós andemos, e para que também, ó Deus, venhamos a proclamar que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que os homens temam ao Senhor, que os homens sejam quebrantados pelo Senhor, que o teu povo seja sustentado, amparado e preservado sempre pelo Senhor. E que nós tenhamos, ó Deus, muitas e muitas oportunidades para, reunidos, poder louvar, poder engrandecer, poder exaltar o teu santo nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui que já temos alguns bons anos de vida, guardamos na memória situações que a princípio não gostaríamos de ter experimentado. Talvez algum trauma na infância, talvez algum relacionamento não muito saudável, talvez alguma decepção com outras pessoas, talvez um desgosto com certas circunstâncias. Aquela semana em que você ficou doente, aquela confusão em que você se envolveu sem premeditar, aquela insônia que não te deixou descansar, aquela tribulação de espírito que te abateu e que roubou o seu apetite. É como alguns dizem por aí, há dias que são noites. O sofrimento é parte da nossa trajetória em um mundo que é maltratado pelo pecado. São muitos embates que nós enfrentamos e que deixam marcas profundas em nossa alma. E isso até mesmo quando nós estamos tentando ser fiéis a Deus. O apóstolo Paulo afirmou que em seu ministério ele tinha lutas por fora e temores por dentro. E se nós fôssemos então, irmãos, escrever um diário ou uma autobiografia, o que é que nós registraríamos sobre o nosso passado? O que afinal as rugas, os sentimentos calejados, as cicatrizes emocionais, os cabelos brancos contam sobre nós? O que é que estas coisas podem nos ensinar sobre a nossa trajetória com Deus? Será que os dramas pessoais cumprem algum papel em nossa história? E o povo de Deus, meus irmãos? O povo de Deus também passa por provações? Como foi que a igreja resistiu até hoje com tantos opositores? Que reações são aceitáveis quando nós estamos sob pressão e não temos conhecimento, inclusive, de quando a nossa angústia será, enfim, amenizada? A IPPNL completou 50 anos de organização recentemente. Nós vamos celebrar essa bênção ao longo de todo o ano de 2022. Mas, às vezes, irmãos, ao mesmo tempo em que nós temos recordações alegres, e certamente nós podemos pensar aqui nas atividades que nós fizemos, ou podemos pensar nas conversões que aconteceram, podemos pensar nos casamentos, nos aniversários, podemos pensar nos batismos que foram feitos, podemos nos lembrar dos acampamentos, daqueles momentos de reunião, dos momentos de culto. Certamente, apesar de tudo isso, às vezes em nossos livros de atas e na tradição oral transmitida pelos mais velhos, nós vamos perceber que certos momentos de tristeza e de inquietação também se abateram sobre nós, sobre os nossos irmãos,
sobre aqueles que nos antecederam, como acontece conosco ainda hoje. Existe alguma maneira mais adequada de lidar com as dores do nosso passado e as consequências que elas geram sobre nós? As tristezas de outrora ou as lembranças dos dias maus devem nos paralisar, devem nos aprisionar, devem nos atormentar? Ou será, irmãos, que Deus tem outros planos melhores para nós quando Ele permite que nós enfrentemos essas turbulências, essas tempestades, quando Ele nos dá alívio, quando vem a abundância? Eu fiz várias perguntas, irmãos, mas apenas uma delas se tornará o tema da nossa mensagem de hoje. De que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? De que modo aquilo que nós vivenciamos de desagradável, os enfrentamentos que nós tivemos que ter, de que modo, meus irmãos, o sofrimento, as experiências difíceis podem ter utilidade prática e real para nós? Nesse momento você pode tentar responder isso em seu coração, mas permaneça com esse questionamento em mente enquanto você acompanha a exposição, porque eu vou propor pelo menos 3 pontos de resposta com base no que diz o Salmo 129. De que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? O primeiro ponto, quando elas se tornam um instrumento para o louvor. Quando a nossa experiência difícil se torna um instrumento para o louvor de Deus, elas então são úteis para nós como crentes. Irmãos, essa primeira lição, nos dá a oportunidade de relembrarmos acerca do que são, afinal, os salmos de romagem. Os salmos de romagem correspondem a um conjunto de cânticos que expressam uma diversidade grande de anseios que o povo de Deus carrega no seu coração. São orações cantadas que indicam confiança no Senhor, gratidão, desejo por comunhão, a construção de um lar nos moldes da palavra e assim por diante. Esses salmos, os salmos de romagem, refletem que os crentes eventualmente são tomados pelo medo, pela dúvida e são atacados por inimigos cruéis, às vezes constantemente atacados por inimigos cruéis. Em meio a tudo isso, esses servos do Senhor jamais desistem, eles jamais estão sós, eles podem contar com a companhia constante de Deus, porque eles sabem que é Deus quem nos conduz pelo caminho. Não por acaso esses 15 salmos, que vão do 120 até o 134, eram entoados principalmente em 3 ocasiões especiais do ano, quando os judeus se deslocavam de todas as partes onde eles estivessem em direção a Jerusalém e ao templo sagrado. Os israelitas então, irmãos, nestas ocasiões viajavam louvando a Deus, mesmo em meio a muitos perigos e aos riscos da viagem em si. Quando eles chegavam ao Monte Sião, o entusiasmo deles era então muito maior, porque ali eles encontravam as tribos de Israel. As tribos se reuniam e eles podiam adorar a Deus enquanto renovavam as suas forças. Era uma questão então de identidade nacional e de disciplina espiritual. Os verdadeiros crentes, em todos os tempos, os verdadeiros crentes sentiam e sentem prazer em práticas como essas, porque nós vivemos para louvor. Nós fomos criados para isso e encontramos sentido nisso. Nós temos sempre motivos e podemos encontrar sempre motivos para adorar a Deus, porque adorar a Deus é a nossa razão de existir. O Salmo 129, irmãos, comprova essa tese, porque ele demonstra que quando as memórias do suspense, do horror, se projetam de novo e de novo sobre os nossos pensamentos, logo também vão surgir memórias do favor e do livramento de Deus. Um olhar atento aqui revelará inclusive uma certa semelhança entre o Salmo 129 e o Salmo 124, que nós já trabalhamos, e que traz também a temática de salvamento, principalmente quando nós consideramos a expressão em comum, Israel que o diga. Como que começa o Salmo 124? O Salmo 124 começa dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Como começa o Salmo 129? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga.
De repente, então, irmãos, o que poderia ser a lembrança de um passado sombrio ou nebuloso se torna a lembrança de um socorro providencial que nós não queremos esquecer. E por que nós não queremos esquecer? Ainda que nós tenhamos alguns sentimentos ruins que invadem a nossa mente nessas horas, é porque estas memórias também nos dão esperança de que nós temos um Salvador. Elas nos fazem cantar e glorificar aquele que nos criou, que nos sustenta, aquele que é o nosso provedor. Talvez, por nossos padrões, então, o Salmo 129 nem parece muito um hino de louvor, mas é sim. Nós podemos nos enganar pelo início lamurioso ou talvez pelo final imprecatório, mas essa seria uma visão superficial. O Salmo, meus irmãos, em todas as suas partes está permeado por declarações de fé, inclusive ao lamentar ou ao pedir que Deus julgue os ímpios. Dentre os exemplos que nós poderíamos citar, eu quero dar destaque ao início do verso 4. O verso 4 inicia dizendo: mas o Senhor. Isso faz toda a diferença no texto. Toda a diferença. Mas o Senhor. Aliás, não faz só a diferença no texto, não. Essa é uma expressão que faz diferença em nosso viver. Você pode contar as suas experiências como você quiser. Em algum momento você tem que fazer referência a Deus. Alguns insinuam que o mas é uma expressão tão forte que tudo que é dito antes dela não tem importância. De fato, irmãos, as conjunções adversativas têm essa característica, elas trazem muita ênfase, não ao que foi dito anteriormente, mas sim ao que vai ser dito logo na sequência. E aqui no versículo 4, o que é que vem na sequência? O que vem na sequência é o Senhor. O Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Sempre existe um mais o Senhor na vida do crente. Nós podemos até, como eu falei, mencionar as nossas inquietações, mas elas sempre serão seguidas de mais um Senhor. Os nossos pecados nos oprimiram, mas o Senhor. Satanás nos lançou tentações, mas o Senhor. Nós somos alvos de críticas indignas, mas o Senhor. Já estivemos desanimados, mas o Senhor. Homens que pareciam invencíveis tombaram, mas o Senhor. A maldade alheia já bateu a nossa porta, mas o Senhor. Mas o Senhor. Mas o Senhor. Sempre há de existir um mas o Senhor na vida de um crente. Sempre. E porque Deus está no centro de tudo que acontece conosco, e porque Deus não está indiferente a tudo que nós padecemos, e porque Deus se compadece de nós nas nossas tribulações, e porque Deus nos traz alegria depois do choro, nós podemos louvá-lo. Então as nossas experiências difíceis devem servir à glória e ao louvor de Deus. Quando as experiências difíceis se tornam um instrumento para adoração, a mera recordação de tais experiências cumprem o seu papel. Não porque elas nos encherão de mágoas. Muitas pessoas revisitam o passado para trazer de novo a exposição de suas mágoas. Não porque estas lembranças nos deixarão eternamente abatidos também a cada nova reflexão sobre fatos que foram dolorosos para nós. Não porque nós iremos murmurar ou tentar reescrever mentalmente a história de acordo com aquilo que nos é mais conveniente. Mas essas experiências cumprirão o seu papel, irmãos, porque se nós tivermos uma correta cosmovisão, elas nos levarão a glorificar a Deus. Então, quando o salmista menciona essa fase difícil de Israel, esses momentos tenebrosos que eles viveram, eu vou mencionar aqui alguns deles. O que ele tem em mente não é entristecer o povo, não. O povo foi para o culto. O povo está em Jerusalém. O povo está no Monte Sião ou indo para lá. Eles estão alegres, celebrando. A recordação destes eventos não deveriam encher o coração deles de tristeza. Deveriam encher o coração deles de esperança, de confiança em Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus faz. Vejam, depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho,
Eles não tiveram dificuldades em falar sobre o período da escravidão. Olha que interessante. Depois que Jesus ressuscitou, os seus discípulos não tiveram mais dificuldades em falar sobre a sua morte. O período de dor pode passar a ser visto até como um certo grau de satisfação por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz, porque aquilo redunda em mais glória para Deus. A melhor maneira, irmãos, de lidarmos então com o passado tenebroso é pensarmos no que Deus está fazendo, ou no que Deus fez por nós. A melhor maneira de lidarmos com o passado tenebroso é adorarmos a Deus por termos sobrevivido, pela mudança que Ele operou em nossa sorte, ou porque, mesmo sem termos todas as respostas, acreditamos que Deus está fielmente trabalhando para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, de que modo as experiências difíceis podem nos ser úteis? A próxima resposta: quando elas não nos tornam autocentrados. Irmãos, há uma tendência que costuma dominar as nossas percepções, especialmente quando estamos em aflição. O nosso olhar se volta apenas para o nosso pequeno problema e nós nos concentramos tão somente em nós mesmos, em nossas necessidades e em nossos desejos. Nós já temos a inclinação pecaminosa de sermos autocentrados. Já é comum a nós, pecadores. Mas isso às vezes é potencializado em momentos de desconforto muito fortes. Então, é possível que nós fiquemos revoltados, nos aborreçamos facilmente com as outras pessoas e comecemos a questionar a própria sabedoria de Deus. Por que estas coisas estão acontecendo comigo? Qual é a explicação? Por que Deus está permitindo isso ou aquilo? Então, meus irmãos, esses questionamentos surgem. Nessas horas, muitos querem que todas as atenções se voltem para eles. Muitos se enchem de autocomiseração e não conseguem notar que os transtornos do mundo se apresentam e afetam vários dos nossos semelhantes de um modo tão ou mais agudo do que aquele que está se queixando. A intensidade do sofrimento pode nos fazer pensar por um instante, irmãos, que nós somos os mais miseráveis da terra, que ninguém enfrenta tantas adversidades como nós. Vocês não imaginam como esse discurso é comum. Alguém aqui pode até achar estranho, mas eu garanto que essas são falácias que estão presentes nos discursos de muita gente, o que por si só já torna essas alegações absurdas, ridículas. Porque não é possível que tanta gente, ao mesmo tempo, se ache o pior de todos os sofredores do mundo. É claro que essa é uma percepção equivocada, mas tem mais. Pior do que nos compararmos de uma forma inadequada com os outros e talvez até sermos consumidos por uma inveja injustificável, já que achamos que os outros estão sempre melhores do que nós, também é possível falharmos terrivelmente em enxergar os desígnios de Deus em nosso viver. E aqui eu acho que é o mais perigoso. Há um grande perigo nisso, meus irmãos, porque é como se nós insinuássemos que Deus não sabe o que está fazendo e que nós estamos absolutamente certos do que é melhor para nós. Isso simplesmente não é verdade. Deus está gerindo os acontecimentos que nos afetam para moldar o nosso caráter. Deus está forjando o nosso ser, mesmo que o processo para isso seja penoso para nós em alguns aspectos. A nossa história, irmãos, é menor do que a história que Deus quer escrever em nós e através de nós. Então, é errado querermos ocupar o trono. Não temos o direito de sermos egocêntricos e nem de desconsiderarmos as verdades de Deus em função da nossa interpretação particular das coisas. Não é a minha interpretação particular das coisas que prevalece. É a revelação de Deus. É aquilo que Deus diz ser verdadeiro. Não o que eu penso.
não o que eu acho. Então, não permita que as lembranças amargas te tornem uma pessoa amarga. Faça com que as lembranças amargas te tornem um fiel adorador a Deus. Observe as opressões e perseguições que o povo de Deus enfrentou no Antigo e no Novo Testamento. Até hoje, irmãos, muitos crentes vivem em um contexto pavoroso só pelo fato de serem crentes. Só por isso. Mas se nada disso for suficiente para você, pense nos sofrimentos de Jesus Cristo, nas humilhações todas, na crucificação. Ele sim, segundo o profeta Isaías, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, um modo muito negativo de encararmos as vivências desagradáveis é deixar que elas nos tornem autocentrados. Vejam, irmãos, que no texto nós não temos meras referências ao infortúnio de um indivíduo, mas sim temos referências às dificuldades enfrentadas por Israel coletivamente. O que eu quero dizer é que o salmista não está pensando apenas em si, mas ele está pensando em seus irmãos e ele está pensando na obra da redenção que o inclui. Então, mais do que falar sobre os seus problemas, o salmista quer dar ciência pública daquilo que Deus realizou por ele e por outros crentes. Ele insere o seu testemunho de como Deus o ajudou a superar obstáculos, mas a sua intenção primária é declarar, em linhas gerais, como Deus ajuda os seus filhos. Então, em alguns momentos, nós temos aqui pronomes pessoais, como se o salmista estivesse falando de si mesmo. Em outros momentos, nós temos referência a Israel como nação. Na verdade, meus irmãos, o que o escritor faz, sobretudo, é usar uma figura de linguagem que nós conhecemos como personificação. Ou seja, ele está tratando a nação de Israel como se fosse uma pessoa e dizendo o que Deus fez pela nação, como as necessidades que nós temos como pessoas que são supridas por ele. Do mesmo jeito que Deus cuida de cada um de nós, o salmista então vai falar de Israel como se fosse uma pessoa que Deus cuidou desde o nascimento, que Deus cuidou desde a juventude, que Deus cuidou nos períodos de maior vulnerabilidade. Esse é o destaque dele. Vejam os versos 1 e 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Vejam que o povo de Deus sofre, irmãos, e não é algo pontual. Não é algo pontual. Muitas vezes me angustiaram. Então é como se o salmista estivesse colocando estas palavras na nação de Israel, fazendo com que o povo de Deus, a uma só voz, dissesse isso. Muitas vezes me angustiaram. Desde a minha mocidade me angustiaram. O verso 3 diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Irmãos, essa imagem é impactante. Ela é impactante e ela é extraída do contexto agrícola. O que é que acontece quando a terra é arada para o plantio? Essa é a imagem. O que é que acontece? Grandes buracos são feitos no solo, com o uso dos animais, com o uso dos equipamentos próprios. Grandes buracos contínuos são feitos no solo. Visivelmente, é como se a terra ficasse toda arranhada de cima a baixo, não é? Dorsos seriam as costas ou o lombo, ou seja, uma referência aos ferimentos, às agressões que os servos, que os escravos tinham que suportar nas mãos dos seus carrascos. Isso pode ser dito de Israel como nação? Sim. A ideia é que os hebreus foram maltratados desde a tenra idade e que eles traziam essas marcas consigo. Os irmãos sabem que com a ida de Jacó e dos seus filhos para o Egito, Israel praticamente já nasceu
em uma terra estranha. E com o tempo se tornou um povo escravizado e um povo oprimido. Eles gemeram por anos na terra dos faraós até que Deus os libertou. Depois veio a travessia no deserto, as guerras desgastantes contra os cananeus, o jugo sobre os assírios e o inominável cativeiro babilônico. Esse salmo, aliás, irmãos, é muito provavelmente pós-exílico. E ele então retrata todos esses episódios em perspectiva. Paralelamente, se você fizer um estudo na história da igreja cristã, você verá que nos primeiros séculos os crentes foram duramente perseguidos pelos imperadores romanos. Verá também que com a eclosão da reforma protestante, muitos anos depois, fiéis foram massacrados em muitos países. O sangue de mártires cristãos já foi derramado em inúmeros lugares do mundo. Os cristãos trazem, irmãos, e não se alienem disso, os cristãos trazem consigo uma longa história de perseguição entre os hindus, muçulmanos, comunistas, regimes ateus diversos. O século XX mostra isso de forma indiscutível e até hoje missionários são presos, igrejas são queimadas, crueldades são cometidas contra os crentes e suas famílias. Os aradores desse mundo ainda estão rasgando a carne daqueles que servem a Deus. Então, veja, ninguém pode negar a dor pessoal de ninguém e nós somos chamados a nos compadecer uns dos outros. Mas não deixem de pensar, irmãos, que as coisas não giram em torno de nós. Essa é a minha ênfase aqui. Não é sobre nós, por nós, para nós. É sobre Deus, por Deus e para Deus. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Não são apenas as nossas costas que foram dilaceradas. As costas de Jesus Cristo também foram. Também foram. E não desprezemos as coisas que Deus está fazendo no mundo. Por mais duras que sejam algumas das nossas recordações, Deus trabalhou em nós e em outros, abençoando, restaurando ou até mesmo punindo da maneira como Ele quer. O fato é que Deus não trabalha apenas em nós quando nós estamos padecendo por alguma razão. Muitas outras pessoas que estão envolvidas conosco ou com quem nós temos contato acabam sendo alvos do agir de Deus, de alguma maneira. Deus mandou José ao Egito através de muito sofrimento pessoal, particular. Mas esse envio de Deus, de José para lá, representou uma bênção para aquela nação pagã. Uma bênção para outros povos da terra. E uma bênção para a família de José. Porque anos mais tarde, todos eles puderam sobreviver a um período de fome severa. As perdas de Jó e as suas graves enfermidades não eram apenas sobre ele. Era muito mais. Era sobre como a vontade de Deus prevalece ante as investidas de Satanás. Era sobre a importante lição de que o nosso apego a Deus tem que ser incondicional e que Ele está conosco em todos os momentos, nos momentos que nós mais precisamos. Era sobre como nós podemos ser orgulhosos e insensíveis, tentando decifrar o que não sabemos, encontrar respostas para dores que nós nem conseguimos imaginar. Era sobre como o justo pode enfrentar as piores coisas, mesmo se mantendo íntegro, como fica muito claro séculos depois, lá no Calvário. Nós poderíamos falar de Ruth, que perdeu seu marido, que chorou a morte dele, mas que depois encontrou em Boaz o seu resgatador. E a história do domínio babilônico e persa não é meramente a história de Daniel, de Esther, de Neemias. Se tratam de crentes admiráveis, mas ainda assim eles são apenas uma nota de rodapé em uma história bem maior, cujo personagem central é Deus. E assim somos nós, notas de rodapé na história que Deus está escrevendo. Então, irmãos, quando as noites ficarem mais escuras para nós,
Vamos parar de olhar para nós e vamos olhar mais para o que Deus está fazendo, para o que Deus deseja de nós. É isso que nos fará louvá-lo, mesmo que certas recordações não sejam muito agradáveis, e algumas não são mesmo. É um exercício espiritual que precisa reverberar na mente e na linguagem. Vamos parar de falar tanto em eu, e vamos falar um pouco mais em termos de Deus, Deus e Deus. Você até pode afirmar, muitas vezes me angustiaram. Você pode dizer isso, se isso for verdadeiro. Muitas vezes eu passei por angústias na vida. Contudo, se nas frases seguintes não houver um "mais o Senhor", esse é um sinal de que suas lentes estão embaçadas. Os momentos de angústia não são para serem esquecidos, mas eles servem para denotar a grandeza daquele que nos salva. As experiências difíceis podem ser úteis na medida em que elas quebram as nossas estruturas de idolatria, na medida em que elas nos humilham, para que nós vejamos a Deus mais do que a nós mesmos. Más recordações podem ser boas recordações, quando constatamos que aquilo que poderia significar uma catástrofe nos aproximou mais de Deus, nos fez conhecê-lo melhor e não apenas de ouvir falar, nos tornou pessoas melhores e mais parecidas com Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, irmãos, de que forma as experiências difíceis podem nos ser úteis? Quando, para além delas, podemos ver a bênção e a justiça de Deus. Aí, as experiências difíceis, as recordações difíceis podem ser úteis. Quando, para além delas, nós podemos enxergar a bênção e a justiça de Deus em ação. Meus irmãos, uma conjuntura temporal ruim não pode falar mais alto em nosso coração do que a certeza da nossa vitória verdadeira e definitiva. E também nós não podemos ignorar que a nossa vitória se deve à vitória de Cristo. E que a vitória de Cristo inclui o castigo dos ímpios e a destruição completa dos planos malignos. Sabem o que é mais interessante nesse aspecto? É que as circunstâncias imediatas nem sempre parecem reproduzir bem a verdade de que o crente vence e que o incrédulo fracassa, inapelavelmente. Mas é exatamente isso que acontece. O crente vence, o incrédulo fracassa. As circunstâncias dizem algo diferente, mas é assim que é, de verdade. O crente vence, o incrédulo fracassa. Quando Jesus estava na cruz, pendurado na cruz, não parecia que ele estava vencendo todos os seus inimigos. Mas era isso que estava acontecendo. Na cruz, Jesus estava derrotando todos os seus inimigos. O apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Colossenses. Ele escreve: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas quando as pessoas olharam para Jesus na cruz, elas não tinham ideia, talvez, de que ali ele estava vencendo os seus inimigos. As aparências enganam. Alguém poderia olhar para as grandes civilizações do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia e afirmar que a bênção pactual de Deus não estava com eles. Apesar das pirâmides, das riquezas, da arte, de todo o poderio bélico, a bênção pactual de Deus estava com os judeus que eles escravizavam. Veja que coisa curiosa. Alguém poderia olhar para Paulo enquanto discursava ao governador Félix ou ao rei Agripa e imaginar que diante de Deus o status de Paulo era muito maior. Alguém poderia imaginar que as algemas do apóstolo estavam colocadas sobre os braços de um homem verdadeiramente livre, ou que o trono no qual aqueles governantes se assentavam não os tornavam menos perdidos e menos desgraçados. Mas é assim que as coisas são. De uma ótica divina, espiritual, mais profunda, é assim que as coisas são. Alguém poderia imaginar que o Império Romano, todas as vezes que se ergueu contra a igreja, o Império Romano perdeu a batalha?
Perdeu a batalha? A questão é muito simples. Muito simples. Se quem luta contra a igreja luta contra Cristo, a igreja não tem como perder. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se ao perseguir a igreja, as pessoas perseguem a Cristo, elas estão perdidas. Não é espantoso, irmãos, para nossas pobres mentes, que a Epístola aos Coríntios diga que Deus tornou louca a sabedoria do mundo e que aprove a eles salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando Deus anunciou a Abacuque que os caldeus arrasariam Judá, o profeta não pôde atinar com isso. Deu um nó na cabeça de Abacuque. Ele intercede, ele fala com Deus, ele não entende nada. Quando mais adiante Deus revela, Deus lhe mostra que a história não terminaria assim, dessa forma, que o juízo também se abateria sobre os maus, Abacuque resolve fazer uma oração, e com essa oração ele termina o seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar altaneiramente. Em outras palavras, ainda que o mundo inteiro se abale ao meu redor e os invasores devorem tudo que os meus olhos podem contemplar, a razão da minha alegria é o Senhor. Ele é a minha salvação. Não são os alimentos, não é o ambiente que nós ocupamos. Nós podemos perder tudo, mas não perderemos a Deus. Ele irá nos fortalecer, Ele nos manterá firmes, Ele nos dará a sua bênção. Ainda em outras palavras, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não perca de vista que, independente das lembranças chocantes do horror e da perturbação, o Senhor nos dá vitória. O Senhor nos dá a vitória. Vejam isso no verso 2. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Vejam agora isso nos versos 3 e 4. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O que significa, irmãos, a segunda parte desse versículo? Que Deus quebra os nossos grilhões, que Deus nos liberta das amarras que nos foram postas. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus se impõe sobre o mal, contra o mal. Nós precisamos saber que os ímpios não são livres para fazer o que querem, porque Deus os controla, porque Deus impõe limites, porque Deus os tem em suas mãos e porque Deus os coloca onde Ele bem entender. O que é que nós vamos encontrar? Do verso 5 ao verso 8. Do verso 5 ao verso 8 nós temos uma oração imprecatória. A oração imprecatória é algo comum na Bíblia e é algo comum nos Salmos, mas que não pode ser confundido com sentimento de vingança pessoal, com falta de amor ao próximo, com ausência de espírito cristão, porque não é nada disso. Quem entende esses textos assim, está entendendo os textos de uma maneira equivocada. Os autores bíblicos, nas orações imprecatórias, reivindicam a justiça de Deus contra todos aqueles que não se arrependerem, contra aqueles que são cruéis, contra aqueles que mergulham no pecado e cometem todo tipo de torpeza, promovendo no mundo o que há de pior. Não nos enganemos, irmãos, estas coisas acontecem àqueles que vivem para expandir as trevas sobre a terra enquanto tentam sufocar a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz do testemunho que os crentes dão.
Há pessoas que vivem para isso. Há pessoas que marcham para isso. Há pessoas que fazem disso a sua razão de viver. Há muitos homens que querem transformar a verdade de Deus em mentira, que adoram a criatura em lugar do Criador, que desvirtuam conscientemente os padrões absolutos do Senhor, que chamam o bem de mal e o mal de bem, que ceifam a vida de inocentes, que são violentos e mentirosos contumazes, que abusam do seu poder contra os mais fracos, que têm o prazer de destruir famílias e relacionamentos, que espalham heresias incontáveis por ganância. Há muitos assim. O que é que nós podemos pedir a Deus que faça com eles? O que é legítimo? Ou que o Senhor quebrante os seus corações e eles mudem, ou, se eles não se arrependerem, que o Senhor, não nós, que o Senhor os puna devidamente. Esse é o sentido de uma oração imprecatória. É a face 2 do clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos que Jesus venha para buscar os seus e estar com eles, não é? Mas nós queremos que Jesus venha para varrer o mal da face da terra. E Ele vai fazer isso. São basicamente 3 pedidos que o salmista faz acerca do castigo de Deus sobre os ímpios, nesses versículos. 3 pedidos, porque eu estou também resumindo, mas a ideia seria a seguinte: primeiro, que eles sejam envergonhados e afastados dos crentes. Segundo, que eles tenham vida curta e o número deles seja drasticamente reduzido, até mesmo para que o tempo de maldade deles não seja muito prolongado. Essa é a lógica. Terceiro, que o fracasso deles, dos ímpios, seja público e notório. Vamos verificar rapidamente essas coisas, irmãos. Primeiro, o salmista está pedindo que eles sejam envergonhados e afastados dos crentes. Verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sião, sabemos, é uma figura de linguagem para incluir todo o povo de Deus, porque Sião era onde ficava o templo, era onde os crentes se reuniam para cantar, inclusive os cânticos de romagem, né? E prestar culto a Deus. Os que aborrecem, então, a igreja, devem tomar cuidado, porque no pedido do salmista, eles sofrerão vergonha, e Deus, na sua misericórdia, realmente, muitas vezes, nos afasta de certas personalidades. Já notou isso? O salmista diz: sejam repelidos os que aborrecem a Sião. Sejam envergonhados e repelidos. E aí eu vou dizer, irmãos, às vezes, quando Deus afasta algumas pessoas de nós, Ele está nos dando livramento. Às vezes é assim. Tá? Segundo lugar, que eles tenham vida curta e que o número deles seja drasticamente reduzido. Versos 6 e 7. Ele diz: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. O que é uma erva no telhado? Então vamos pensar aqui. Uma erva no telhado, irmãos, é uma planta que nasce em cima de uma casa, em um local inapropriado, e ela não tem como fincar raízes profundas, não é? Imaginem uma erva no telhado. O sol bate no telhado, a erva que nasceu ali não tem como escapar de uma morte rápida, né? Ela vai morrer, rapidamente vai morrer. Mal nasceu, já morreu. Basicamente é isso. É tão rápido que ela não chega nem a cumprir direito o seu papel. Porque ele diz: o ceifeiro nem tem como encher a mão, né? Nem pegar um punhado maior para colocar ali entre os braços. Os ceifeiros carregavam ali os feixes entre os seus braços, né? Não dá para apanhar uma quantidade significativa daquela planta, daquela erva, né? Porque ela nasceu e morreu muito rapidamente. Você já parou para pensar que uma vida distante de Deus, e eu estou falando isso aqui de uma forma muito séria, e eu quero a atenção de vocês, jovens, principalmente, adolescentes. Você já parou para pensar que uma vida distante de Deus pode significar uma vida curta, totalmente desperdiçada,
Porque o pecado promete vida desde o Éden. Desde o Éden, o pecado promete vida, mas na verdade o convite do pecado é para a morte. É para a morte. E aí por que eu estou falando para os mais jovens? Porque os mais velhos já viveram um bom período de tempo. E o que eu estou dizendo agora, o alerta da palavra de Deus aqui, é que o caminho do mal e do pecado pode fazer com que tenhamos vida curta, a vida abreviada. Já parou para pensar nisso? Crianças, pensem nisso. Aqueles que têm um pouco mais de maturidade, pensem nisso. Mas em contrapartida, a obediência a Deus costuma prolongar os nossos dias sobre a terra. O 5º mandamento, o livro de Provérbios, por exemplo, nos lembram muito bem dessas coisas. Por fim, terceiro ponto que nós colocamos aqui do pedido feito em relação ao castigo dos ímpios, que o fracasso deles seja tão grande que se torne público e notório. Na verdade, irmãos, o texto revela que o final dos ímpios é triste. É triste. Eles não contam nem com a sensibilidade dos outros. Essa é a ideia do texto aqui. Tamanha a maldade que fizeram. Verso 8. Verso 8 diz: e também os que passam não dizem. Observem esse não aqui. Os que passam olham para eles e não dizem isso. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. A ideia é que quando você tem uma pessoa querida, né? Quando alguém é querido, você olha para ele, se você o vê em sofrimento, se você o vê precisando de algo de ajuda, ou se você o vê bem, você glorifica a Deus e você diz assim: seja abençoado em nome do Senhor. Mas quando se trata de alguém maldoso, malquisto, cruel, não é? As pessoas muitas vezes o rejeitam, as pessoas não têm pena, né? Elas o veem sofrendo ou em uma situação até de certa forma vantajosa e elas desejam o mal sobre aquele sujeito. Nós temos um paralelo lá nos evangelhos, quando Jesus ordena que os seus discípulos sigam lá pregando, né? Eles vão seguir pregando, e aí Jesus diz assim: quando vocês passarem por uma cidade e vocês não forem recebidos, o que é que vocês fazem? Sacudam a poeira dos pés e sigam adiante. E a ideia é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: a imagem aí é assim: dessa cidade eu não quero levar nem a poeira, nem o pó. Eu vou deixar tudo aqui, porque essa cidade é maldita, é amaldiçoada, ela não ouviu a voz de Deus. Então, se não recebem, se não se arrependem, percebe? Essa é a lógica aqui. O que é uma oração imprecatória? É isso. É isso. Aqueles que não recebem a Deus, aqueles que não se arrependem, aqueles que não se quebrantam, aqueles que continuam sendo maus e insistem em serem maus e são blasfemadores e seguem na dureza do coração até o final, até a morte, né? Se esse for o caso, que Deus os desbarate, que Deus os desnorteie. É isso que o salmista está dizendo. Então, irmãos, percebam aqui, os maus, eles são relegados no fim a uma situação de abandono completo. A experiência mostra isso também. Não são poucos os casos de pessoas que fazem muitas maldades na vida e elas terminam sós. Elas terminam sozinhas, acabadas, arruinadas, pobres, sofrendo terrivelmente. Elas nem gozam da bênção de Deus e nem contam com a boa vontade dos homens. Certo? Portanto, fuja do mal. Fuja do mal e apegue-se ao bem. Deixe o caminho dos ímpios e ande na vereda dos justos. A bênção de Deus é para os que o temem, mas o juízo de Deus é para os que os desprezam. Meus irmãos, todos nós passamos por experiências difíceis na vida. Parte do que você é hoje decorre exatamente disso, de algumas experiências, várias delas talvez difíceis. Deus usa tudo o que acontece em nosso favor e não em nosso desfavor. Pense nisso. Ele quer que nós cresçamos e sejamos aperfeiçoados em Cristo, de modo que nenhuma dor que nós temos que suportar é vã. Nenhuma. Mas
Nem todo mundo lida ou entende as adversidades de uma forma bíblica. E nós estamos sendo desafiados aqui hoje. Por isso, por vezes, na verdade, o passado tormentoso nos vem à mente, nos deixa desnorteados, nos deixa confusos, nos deixa até agressivos. Mas certamente não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Como crentes, não é isso que Deus quer de nós. Então, de que modo as experiências difíceis que vivenciamos podem nos ser úteis? Primeiro, quando elas se tornam um instrumento para o louvor. Louve a Deus. Busque a Deus ainda mais intensamente. Se você está sofrendo, louve a Deus. Se você teve vitória, louve a Deus. Guarde na memória o que Deus fez e use aquilo como razão para engrandecê-lo lá adiante e por toda a vida. As marcas, as cicatrizes, as feridas que você carrega no corpo e na alma são para que você glorifique a Deus e lembre-se do seu livramento. Segundo lugar, as experiências difíceis podem nos ser úteis quando elas não nos tornam autocentrados. Não fique olhando apenas para você. Olhe no que Deus está fazendo através de você. Pense no plano que Deus tem para você e para aqueles que te cercam. Quando Deus trabalha com você na sua vida, Ele está afetando, trabalhando na vida de outros. Então não se torne autocentrado. Não questione a Deus ou a sua sabedoria. Mas pense de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Pense no reino de Deus. Pense no interesse de Deus. Pense na glória de Deus. Terceiro lugar, as experiências difíceis podem nos ser úteis quando, para além delas, nós enxergamos a bênção e a justiça de Deus. Nós somos abençoados quando estamos bem e quando estamos sofrendo. Nós somos abençoados quando estamos alegres e quando estamos tristes. Nós somos abençoados quando nós encontramos em Deus consolo, esperança, quando nós olhamos para Deus e podemos confiar nele. Quando nós nos reunimos para cultuar a Ele. Nós somos abençoados sempre. O ímpio tem um tipo de bênção temporal, muitas vezes ilusório. Ele se engana. E nós, às vezes, nos enganamos também. Aqueles que não se arrependem estão debaixo da ira de Deus. Eles não são alvo do amor pactual de Deus, até que se arrependam. Então nos cabe, meus irmãos, pregar o Evangelho, orar pela conversão dos incrédulos, mas ao mesmo tempo contar com a justiça de Deus. Se somos afligidos, se percebemos que não tem saída nesse mundo, se percebemos que os poderosos vão continuar massacrando os humildes, se percebemos que a igreja vai continuar sendo alvo preferencial daqueles que não temem a Deus, se eles vão se manter assim, que Deus, não nós, que Deus faça justiça. Que Deus os coloque no seu devido lugar. Ele é Deus. É o nome dele que está sendo amaldiçoado pelos homens. É a glória dele que está sendo manchada. É ele que está sendo ofendido. Nós somos parte disso porque somos o seu povo. E ao mesmo tempo nós reconhecemos que nós só somos parte do seu povo por sua graça, por sua misericórdia. Ele é o Deus de graça, ele é o Deus de misericórdia, mas ele é o Deus de santidade, ele é o Deus de justiça. Vamos enxergar a bênção e a justiça de Deus sobre nós, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre toda a face da terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.